pouquinho dos tipos de domínios, né, que a gente tem no cérebro. Primeiro, a função executiva está relacionada à nossa capacidade de planejar, de organizar, de executar. Então, uma pessoa que tem alteração nessa parte do cérebro, ela normalmente começar a ter dificuldade, por exemplo, para pagar uma conta, começa para organizar o dinheiro já não consegue mais, ou está fazendo tudo errado. E aí, normalmente, né, alguém da família percebe isso, que está com alguma dificuldade, mas não sabe que é uma demência, associa muito à idade, né? E aí começa a fazer por ela, né? Para fazer compras, às vezes tem uma maior dificuldade. Então, está mais relacionado a essa capacidade de planejamento. E, além disso, uma capacidade de julgamento e também de abstração, né? De você falar uma coisa e ele conseguir imaginar aquilo que a pessoa está falando. Outra alteração é do comportamento, né? Que é a parte social, por exemplo, a pessoa ela consegue fazer, ela entende as coisas, tem a memória boa, mas não tem um freio, né? A pessoa fica mais impulsiva. Aquilo que impede a gente de fazer algo, né? Pelo contexto social, a pessoa com a demência, com essa alteração, não tem mais esse critério, né? De que, eu não posso trocar de roupa aqui porque tá na frente de todo mundo. Tem o freio, às vezes, para falar de coisas íntimas para pessoas desconhecidas, ou fazer piada inapropriada, né? Para o momento. Ele não consegue ler o contexto, não entende as consequências que pode ter do ato que ele teve, né? No contexto social. Inclusive, a pessoa pode ter um comportamento mais agressivo. Como ele não tem freio, às vezes teve alguma coisa que ele não gostou, ele não consegue falar assim, não gostei, mas eu também não vou agredir a pessoa, não é necessidade de xingar, né? Por exemplo, falar palavrão, e aí a pessoa perde esse freio. E aí fala mesmo assim, no impulso. E, inclusive, é visto muita alteração da própria personalidade da pessoa. Por exemplo, antes a pessoa era mais educada, era mais tranquila, e aí vê que quando começa a ter essas alterações, fica mais agressivo, começa a falar coisas que antes nem pensaria, né? Acharia um absurdo que a pessoa estava falando aquilo naquele contexto. Então, isso também pode acontecer, e a memória da pessoa está boa, por exemplo, conseguir fazer as coisas de modo razoável. O outro domínio é com relação à linguagem, né? A pessoa às vezes vai perdendo o vocabulário. Você vê que ela vai perdendo as palavras, às vezes ela quer falar uma frase e aí esquece de alguma palavra específica, porque o vocabulário dela tá menor. E, além disso, ela pode ter dificuldade para nomear alguns objetos, sabe o que é, por exemplo, isso aqui é uma caneca, né? Aí você, aquilo é aquele negócio de beber, né? Que você põe o chá, o café, mas não lembra da palavra caneca, por exemplo. A alteração da memória, né? Que é a clássica, é o que normalmente as pessoas mais percebem, né? No dia a dia, que é quando a memória não está muito boa, né? Começa a repetir várias vezes a mesma pergunta, né? Ou a mesma coisa. Essas pessoas com essa alteração têm dificuldade de se manter atualizados, por exemplo, das notícias da família, do dia a dia, da vizinhança, esquece muito dos compromissos. E com relação às habilidades visoespaciais, né? Habilidade o quê? De visualizar e do espaço. Às vezes a pessoa vai ter dificuldade de saber qual é o objeto mesmo, né? Tipo assim, não tá reconhecendo a caneta, não tá reconhecendo a caneca. É diferente, né, do que eu falei antes. Que antes, assim, ele sabe o que é, ele até fala, não, aquele negócio que faz isso e isso. No caso, ela não consegue reconhecer que objeto que é. Tipo assim, vai ficar olhando pra caneca e falar, não sei o que é isso. Entendeu? E aí, muitas vezes, por essa dificuldade, tem muita dificuldade de reconhecer rosto e voz. Por isso que, às vezes, por exemplo, no Alzheimer, a pessoa começa a não reconhecer mais as pessoas ao redor dela. Tipo assim, vê, às vezes, o filho, não reconhece mais o filho, né?
porque tem a ver com essa habilidade visoespacial. Sabe que é uma pessoa, sabe que é um rosto, mas não sabe que é o filho, entendeu?